Olá a toda a comunidade do Diário dos Pesadelos. Quero contar a vocês uma história aterrorizante de algo que meu avô Benedito viveu quando era mais jovem. Quando ele conta essa história, o faz com muita calma, como se o que estivesse dizendo fosse algo muito normal de se ver ou algo que acontece com todo mundo. Porém, quando vocês ouvirem, verão que não é. Eu digo que as pessoas de antigamente, especialmente as da roça, não tinham medo de nada, e essa é a razão pela qual contam coisas assustadoras como se fossem qualquer coisa. Meu vozinho Dito é de Santa Teresa no Espírito Santo, e desde sempre se dedicou ao cultivo de café, já que na região esse produto é muito comum. Com isso pode-se dizer que ele sempre foi um homem do campo, daqueles que sempre estão a cavalo e que carrega seu facão pronto para qualquer coisa. Essa história aconteceu quando ele tinha por volta dos 30 anos. Naquela época, ele ainda não era casado com minha avó e morava sozinho numa cabaninha de madeira que ficava entre os cafezais que ele cultivava. Sua casa era simples, tendo apenas uma cama, um fogãozinho para fazer um bom café, uma mesinha de madeira e num canto um altar com velas que iluminavam a Nossa Senhora Aparecida. Nesse lugar, meu avô era muito feliz. Ele trabalhava ali mesmo, de sol a sol, cuidando dos cafezais e colhendo o que podia para vender nas cidades próximas em dias de feira ou para os produtores maiores. Meu avô conta que uma tarde, enquanto descia por uma trilha, ouviu uns balidos perto de um corpo d'água. Aqueles sons eram tão fortes que pareciam os de uma cabra berrando ali por perto. Intrigado foi ver o que estava acontecendo, pois os sons eram tão altos que realmente lhe causaram dúvidas. Do contrário, ele simplesmente teria deixado passar. Ouvir cabras no campo é algo muito comum, ainda mais para um homem como meu avô, mas esse caso era um pouco diferente. Assim que se aproximou, ele diz que viu uma cabra pintada, muito magra, com pelo branco e preto todo embolado. Ela não tinha corda nem marcas, como fazem em seus animais, para saber a quem pertencem. Então, em poucas palavras, parecia perdida e sem dono. Meu avô pensou de quem poderia ser, já que aquilo era bem estranho. Ninguém naquela região deixava o gado solto, muito menos uma cabra. Ele pensou que talvez alguém a tivesse deixado escapar, ou que ela simplesmente tivesse fugido, então resolveu levá-la para casa. Como não viu ninguém por perto, laçou a cabra e a levou para casa, esperando duas coisas: que alguém a procurasse depois ou que ela ficasse com ele. Ele amarrou a cabra do lado de fora, perto do curral de madeira que tinha, e foi dormir cedo como fazia todos os dias. Era perto das 11 da noite quando meu avô diz ter começado a ouvir algo em sonho, algo que o fez acordar muito rápido. Aquilo não eram sons normais. Era como se algo estivesse arrastando cascos pelo chão de terra batida da sua casa. Ainda deitado, meu avô pensou que talvez fosse um dos seus cachorros ou algum outro animal que tivesse entrado na casa procurando comida, coisa que já havia acontecido antes. Só por precaução, o velho se levantou com o facão na mão, caso fosse o azar de um ladrão ter entrado para roubar 1 quilo de café. Agora, deixando a brincadeira de banda, ao espiar o outro cômodo, viu algo que o deixou completamente preso no chão. Quem estava dentro da casa não era outra coisa, senão a cabra pintada que ele tinha deixado no quintal. Vê-la dentro de casa não teria sido tão estranho se não fosse por um detalhe. A cabra estava de pé, nas 2 patas traseiras. Ela tinha os olhos vermelhos e estava diante do altar, empurrando as velas no chão, enquanto as pisava com seus cascos. Quando essa cabra viu meu avô, ele diz que soltou uma risada terrível, que soava como uma mistura de grito e gargalhada de mulher. Meu avô sentiu o coração parar na cabeça, pois a criatura se virou lentamente para ele e o encarou. Mesmo agora, ele ainda se lembra que ela tinha um sorriso torto, e suas patas traseiras pareciam mais pernas finas cobertas de pelos. Mesmo com muito medo, ele não pensou 2 vezes e partiu para cima daquele filhote de cruz credo. Ele pegou o facão que sempre deixava embaixo da cama,
o mesmo que havia pertencido à sua avó e que o tinha mandado benzer na Semana Santa. Meu velho começou a dizer orações para espantar a cabra e se lançou contra ela. A criatura gritou como se estivesse sendo ferida e o recebeu com os cascos à frente. O golpe de facão do meu avô foi certeiro e fez um corte num dos lados da cabra, mas não saiu sangue. Em vez disso, começou a sair uma espécie de fumaça preta, contaminando todo o ar. Nesse momento, a filha da mãe também atingiu forte o meu avô com o chifre, abrindo sua pele como se fossem lâminas. Os dois entraram numa briga das bravas, em que as únicas testemunhas eram a Nossa Senhora e as velas quebradas no chão. Cada vez que meu avô tocava a cabra com o facão, ela gritava e se contorcia como se estivesse sendo queimada, embora não sangrasse. Mas ele também sentia como se algo estivesse entrando em seu corpo, algo frio e seco, como um desespero que apertava seu peito e o fazia tremer de medo. Ele não sabe quanto tempo durou essa luta até que finalmente conseguiu desferir um golpe forte nas costas da cabra. A criatura gritou, deu um salto para trás e saiu correndo pela porta aberta, rindo da cara do meu avô. Mesmo ferido, mas com o sangue quente, ele diz que saiu com uma lamparina na mão para procurar rastros da cabra, mas não havia pegadas nem sangue. Aquele animal simplesmente desapareceu naquela noite. Meu avô ficou ferido, mas felizmente não foi nada grave, embora tenha demorado bastante para cicatrizar aquela ferida que chegou até a infeccionar. Meu velho conta essa história como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas me digam vocês, será que é normal o que meu avô fez? Me chamo Rodrigo e tenho uma barraca de lanches à tarde aqui mesmo no estado de São Paulo. De segunda a sábado chego por volta das 4 da tarde e vou embora quando o movimento começa a diminuir. Isso aconteceu em um 17 de abril de vários anos atrás. A verdade é que não lembro o ano exato, mas lembro do dia porque teve um jogo importante. Foi estranho, porque naquele dia uma vizinha com quem nunca conversei me pediu ajuda para mover umas coisas num galpão que ela tinha alugado. Disse que me pagaria, e eu, que não sou bobo nem nada, aceitei um dinheiro extra. O galpão ficava a umas 6 ruas de onde monto a barraca, num bairro onde quase tudo está meio abandonado. Quando cheguei, ela já estava me esperando. Reparando bem na sua feição agora, vi que ela era uma mulher magra, por volta dos 50 anos, cabelo pintado de loiro, curto e com corte químico. Ela estava com a roupa suja, mas não de terra, e sim de manchas que não consegui identificar. Ela então abriu a porta rápido, quase me puxando para dentro. Ela me mostrou o galpão, e vi que era um cômodo comprido, sem janelas, com algumas lâmpadas amarelas penduradas que deixavam tudo com um aspecto ainda mais feio. O lugar tinha cheiro de mofo, mas também de algo podre. Dentro havia caixas empilhadas de forma desorganizada e ela me disse para eu colocar tudo em um carro velho que estava estacionado na frente. Era um Gol branco, amassado de um lado e com os pneus meio murchos. A mulher me apressava o tempo todo, mas não perguntei nada, apenas comecei a carregar. A primeira caixa estava pesada, mas arrastei até a porta e coloquei no porta-malas. Na quarta caixa comecei a notar que todas tinham um cheiro ruim, como carne estragada. Achei que talvez fossem restos de açougue, como às vezes jogam no lixo, mas o cheiro ficava mais forte a cada caixa que eu levantava. Quando já estava na metade, uma caixa rasgou num dos cantos e vazou um líquido grosso, entre vermelho e preto. Sujou o chão e respingou no meu tênis. Tapei o nariz com a camiseta. A mulher correu e disse que eram restos de carne de açougue. Não perguntei nada, mas vi que suas mãos tremiam. Continuei trabalhando, pois não queria encrenca. Notei que algumas caixas tinham buracos pequenos, como se fossem de ratos, mas não vi nenhum bicho.
Peguei outra caixa e percebi que o peso era diferente. Não era uniforme, mas senti que algo dentro se mexia devagar. Quis acreditar que eram vísceras ou algo assim, e me apressei para terminar. De vez em quando a mulher espiava pela porta como se esperasse alguém. Quando acabamos, ela tirou uns maços de dinheiro amassados do bolso da calça e me pagou mais do que tínhamos combinado. Depois tirou um papel dobrado e me entregou. Disse que se eu quisesse ganhar mais, era para ir naquele endereço. Não explicou nada, só falou que era para logo. Tinha que ir embora a pé, então guardei o papel no bolso da calça e só fui ver de novo quando cheguei em casa. Quando abri, vi que era o endereço de um bairro afastado, daqueles cheios de galpões, oficinas e ferros velhos. Não tive coragem de ir naquele dia, pois achei uma má ideia. 2 dias depois em casa, um dos estudantes que moravam comigo perguntou se eu tinha visto que estavam procurando uma moça desaparecida. Ele me mostrou a foto no celular e vi que era uma moça magra, de cabelo preto e comprido. Sempre que conto essa história, me perguntam por que menciono a moça desaparecida, já que aparentemente não tem a ver. Mas se prestarem atenção, vão entender no final onde essa moça acabou, sem que eu precise dizer diretamente. No 3º dia, criei coragem e fui ver o endereço que me deram. O caminho era ruim, só estrada de terra, e o bairro estava deserto. Cheguei e vi um portão de metal enferrujado no qual eu bati. Demoraram para abrir, mas um homem acima do peso, suado e sem camisa, apareceu. Ele não perguntou nada e disse para eu entrar. Lá dentro havia várias caminhonetes estacionadas, todas cobertas com lonas. Vi que algumas estavam tortas, como se tivessem capotado. O lugar cheirava a gasolina, óleo velho e algo mais que eu não consegui descobrir. O homem me perguntou se eu aguentava coisas feias, porque ali tinha trabalho. Ele então me mostrou um quarto que não tinha janelas. Havia uma mesa de metal e num canto um tambor grande de lixo. Ele disse que ali se limpavam encomendas. De repente chegou outro rapaz, com a roupa suja e cheia de manchas pretas. Ele me olhou de cima a baixo e perguntou ao homem se eu era novo. Ele respondeu que sim, e que era para me colocar à prova. Me deram um saco grande e disseram que eu tinha que abrir e separar o que servisse. Antes que eu fizesse qualquer coisa, uma sirene tocou. Me disseram para parar, largar o que tinha na mão e olhar para o chão sem levantar a cabeça. Não questionei, pois fiquei tão nervoso que congelei. Fiz exatamente o que mandaram. Enquanto olhava para o chão, ouvi as portas do lugar se abrirem e várias pessoas entrarem andando. Não vi quantas eram, mas pelos passos diria que umas 10. Sei que pelo menos uma delas era mulher, porque mesmo sem levantar a cabeça, levantei um pouco os olhos. Foi só um pouco, só de leve para não ser percebido. Vi que no meio do grupo, alguém andava descalça. Eram pés de mulher, já que se parecia muito. Não me perguntem como, mas eu sabia. Além disso, ela usava várias pulseiras ou braceletes. Dava para ouvir o som metálico que fazem ao se mover. Essa mulher estava no centro e os outros ao redor. Ninguém falava ou se movia muito. Pareciam carregados de alguma energia estranha, como se a simples presença dela fosse suficiente para nos manter presos ao chão. Entendi que era ela quem mandava ali e que qualquer erro seria cobrado. O fato de todos manterem os olhos baixos já dizia tudo. Depois de um tempo, nos autorizaram a levantar a cabeça. Senti a boca seca, mas levantei os olhos devagar. Me fizeram sinal para perguntar se eu ia seguir com o trabalho. Eu disse que não. Repetiram a pergunta e eu respondi de novo que não. E assim me deixaram sair sem dizer mais nada. Caminhei devagar entre as caminhonetes cobertas e por entre as lonas vi que algumas tinham sacos empilhados. Mas não eram sacos normais, alguns tinham formato de corpo. Não era milho nem terra,
Eram corpos embrulhados de qualquer jeito. Me deu ânsia, mas continuei andando como se não tivesse visto nada. O caminho era curto, mas parecia eterno. Já estava a poucos passos do portão quando, pelo canto do olho, vi a mulher descalça no alto do lugar. Não olhei diretamente, mas reparei que usava um vestido longo, sujo na barra. 2 dias depois, enquanto arrumava os ingredientes no carrinho, vi que uma caminhonete branca sem placas parou do outro lado da rua. Ninguém desceu, e a caminhonete ficou parada. Fingi que não vi, mas toda vez que levantava a cabeça, ela ainda estava lá. Aguentei até a hora de fechar. Quando estava guardando tudo, vi que alguém tinha deixado algo na calçada, bem na frente do carrinho. Me aproximei um pouco e vi que era uma caixa de papelão fechada com fita adesiva cinza. Sem nome e sem nada escrito. Não quis tocar, peguei minhas coisas e voltei para o meu ponto. Empurrei o carrinho até chegar em casa, com medo daquela rua deserta onde não se via uma alma sequer. Na madrugada bateram no portão de casa. Primeiro com batidas leves, depois mais fortes. Ninguém abriu e eu fiquei sentado na cama sem me mexer. Ouvi as batidas, depois o silêncio, depois voltavam a bater. Meu pescoço doía de tanto ficar rígido, esperando que fossem embora. Ao amanhecer, um dos rapazes com quem eu dividia a casa me disse que na esquina, a poucos metros, tinham deixado outra caixa igual a que eu vi. Ele me contou que dava para ouvir algo se mexendo dentro dela. Não quis perguntar que tipo de movimento era e também não fui ver. Passou uma semana e eu já nem queria sair de casa por conta dessas coisas que estavam acontecendo. Pensei em voltar para a casa da minha mãe, mas se eu fosse, ia perder o ponto e eu precisava juntar dinheiro para dar a entrada na moto. Voltei para o carrinho de venda e vendi como deu. No meio do dia se aproximou um homem. Era magro, jovem e tinha os 2 braços cobertos de tatuagens de letras e caveiras. Ele parou na minha frente e perguntou se eu era o Rodrigo. Não respondi, só fiquei olhando para ele. Então ele disse que ela queria me ver. Não falou quem era, não explicou nada e saiu andando bem tranquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não voltei para o ponto por vários dias de novo, e como estava juntando um dinheirinho para comprar uma moto, estava de boa. Fiquei trancado no meu quarto só assistindo e jogando no celular. Só saía para comprar alguma coisa para comer e não atendia o telefone. Não queria falar com ninguém. Durante um tempo ficaram deixando coisas do lado de fora da casa até que eu não aguentei mais a curiosidade. Então, num dia que estava ameaçando querer chover, saí e peguei o que tinham acabado de deixar. Não levei para dentro, só coloquei numa sacola e me afastei da casa. Não queria abrir ali caso fosse, sei lá, qualquer coisa. Já era bem tarde, então nem carro passava. Me ajoelhei na frente da caixa e cheirava azedo. Amarrei a camiseta no nariz e abri com cuidado. A primeira coisa que vi foi um monte de cabelo. Era como se tivesse raspado o cabelo de várias pessoas e jogado ali dentro. Me afastei, e quando me aproximei de novo, vi que entre os cabelos havia dentes. Não era uma cabeça, era um bolo de carne do tamanho de um gato, todo coberto de cabelo e dentes. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, aquela coisa pulou para fora da caixa. Caí no chão e rolei para o lado, mas o negócio caiu bem onde eu estava. Vi ele se mexendo, como se procurasse onde eu estava. Por instinto peguei um cano enferrujado que estava jogado ali na rua e bati naquela coisa. Bati 1 vez, 2 vezes, até que parou de se mexer. Não sei dizer se matei aquilo, porque como não sei o que era, não tenho certeza se estava vivo para poder morrer. Assim que aquela coisa nojenta parou de se mover, saí correndo sem olhar para trás. Não voltei para casa e fui procurar aquela mulher, que obviamente era quem tinham vindo dizer que queria me ver. Então fui até o galpão velho.
Ao chegar, vi que o portão velho estava um pouco aberto. Lá dentro havia velas no chão, dispostas em círculos. Ela estava lá, de joelhos, murmurando coisas que não dava para entender. Não estava sozinha e ao redor dela havia mais pessoas, em pé, imóveis, olhando para ela. Quando entrei sem falar ou fazer barulho, ela levantou a cabeça e me olhou. Não se surpreendeu, como se já soubesse que eu ia aparecer. Ela se levantou e veio até mim, apontando o dedo na minha cara e me repreendendo por ter desobedecido naquela vez. Disse que por minha culpa aconteceu algo que não deveria ter acontecido, que por ter levantado os olhos só um pouco, quebrei uma regra importante. Me ajoelhei no chão, pois não sabia o que mais fazer. Pedi perdão como consegui, tropeçando nas palavras. Ela ficou me olhando, depois fez um gesto com a mão, como me dando permissão para ir. Ela disse que eu podia ir embora, que não iam me procurar mais porque eu pedi perdão sem que tivessem exigido. Por isso eu tinha ganhado indulgência. Mas me lançou um aviso. Deixou bem claro que eu não devia de forma alguma cruzar o caminho dela de novo. Disse que se voltássemos a nos cruzar, mesmo que sem querer ou por acidente, eu enfrentaria as consequências. Não hesitei, me levantei, dei meia volta e saí dali. Na quarta-feira seguinte, enquanto vendia na minha barraquinha, passou um amigo meu que trabalha na Santa Casa. Ele me contou que estava tendo muito movimento porque teve um tiroteio. Quando disse onde era exatamente o lugar, assustei ao ver que era onde eu tinha ido dias antes falar com aquela mulher estranha. Não me contive, fechei a barraca e fui para lá. A rua inteira estava fechada e havia viaturas daquelas grandes. Da esquina dava para ver as ambulâncias e os policiais correndo de um lado para o outro. Os paramédicos tiravam feridos em macas, mas esses feridos não pareciam normais. O rosto deles estava inchado, os olhos saltados e a pele com manchas escuras que pareciam podres. Alguns poucos andavam cambaleando como bêbados e com as mãos todas tortas. Me enfiei no meio das mulheres que estavam assistindo toda aquela cena. Dali onde estava dava para ver dentro do terreno. Da última vez que fui lá, a casa tinha as paredes limpas, mas agora o interior todo estava pichado com símbolos estranhos. Não eram desenhos bonitos, eram rabiscos feitos com algo grosso que parecia tinta, mas dava uma sensação ruim. Entre esses desenhos pendiam quadros de santos, mas estavam rabiscados de um jeito assustador. Tinham a boca rasgada, os olhos apagados ou o rosto todo borrado. Eu tinha estado lá há pouco tempo e estava tudo vazio. Aquilo não podia ter sido colocado em tão pouco tempo. Até o cheiro daquele lugar era estranho, como ferro enferrujado e algo mais que não sei como explicar. O pessoal que estava lá dizia que os policiais tinham entrado procurando prender uma mulher. Quando chegaram, as pessoas lá dentro avançaram neles, e foi aí que os gritos e tiros começaram. Ninguém sabia explicar direito, mas a maioria dizia que algo estava errado, pois os de dentro não caíam mesmo depois de vários tiros. Então os policiais saíram. Eles não eram os típicos homens que param gente só para ver se roubam trabalhadores. Não, esses pareciam até militares, mas estavam com uniforme de polícia. Saíram todos juntos e levavam a mulher. Estava algemada e com um capuz na cabeça. Quando passou na frente de onde eu estava, ela levantou a cabeça direto para mim. Não podia me ver, o capuz cobria tudo, mas ela virou o rosto bem na minha direção. Senti o peito apertar, como se ela me segurasse só com o olhar, mesmo sem eu ver os olhos dela. Um senhor ao meu lado disse que aquela mulher não era do bem. Disse que os policiais andavam dizendo que o que encontraram lá dentro não era coisa de gente boa, que os feridos não reagiam direito e que falavam numa língua estranha. Uma mulher ao lado dele até disse que um dos policiais saiu correndo porque não aguentou o que viu. A polícia colocou fita para não deixar ninguém se aproximar e começaram a tirar caixas e sacos grandes da casa. Dava para ouvir os gritos dos curiosos.
Ouvi uma pessoa reclamando que de um dos sacos saía um cheiro de morte. Outro gritou que no quintal acharam retratos de pessoas, mas todos rabiscados e rasgados. Alguns estavam com a boca e os olhos arrancados com faca. A viatura que levou a mulher arrancou rápido e nem esperaram os outros terminarem a vistoria. Depois que a levaram, alguns curiosos ficaram vendo os peritos e o pessoal de jaleco. Ficamos ali mais por fofoca do que por outra coisa. Pouco depois saiu um dos caras de jaleco branco quase arrastando os pés. Depois começaram os boatos de que lá dentro encontraram partes de corpos coladas nas paredes, que havia baldes cheios de dentes e que em um dos quartos havia um altar, mas não era para santos. Era para uma figura de um animal que não existe, com cabeça de porco e no lugar das patas, braços e pernas de gente. Depois daquele dia o lugar ficou abandonado, com todas as janelas tapadas com madeira. Mas de vez em quando dizem que sai fumaça lá de dentro. Não fumaça normal, mas uma fumaça completamente branca. Eu parei de passar por lá, e quando saio do serviço prefiro dar a volta por outra rua, embora de longe às vezes eu sinta como se me puxassem pelo peito. Não é medo, é como uma mão querendo torcer meu pescoço para me obrigar a olhar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meus avós são originários do interiorzão de São Paulo, mas há 30 anos vieram morar em Curitiba. Ainda assim, durante a minha infância, era comum viajarmos à casa da minha bisavó em São José do Barreiro para visitá-los por um tempo. Aquele lugar ficava perdido entre os morros, parecendo às vezes até parado no tempo. Não havia grandes lojas nem eletricidade em todas as casas, e muito menos sinal de telefone. Para chegar lá precisávamos sair da estrada principal e dirigir por um caminho de terra por uns 30 minutos até alcançar uma rua estreita cercada de vegetação. Lembro que a casa da minha bisavó era muito simples, feita de tijolo queimado, com telhado de telhas finas. Não era uma casa grande. Na verdade, era um único cômodo onde ficava a cozinha, algumas cadeiras velhas e as camas. Tudo junto, tudo no mesmo espaço. À noite o silêncio era profundo, tanto que dava para ouvir o sussurro do vento entre as árvores ou o ranger dos caibros do telhado. E claro, não tem como esquecer aqueles passos. Desde que me lembro, sempre que dormíamos lá, de madrugada se ouviam passos no telhado. Não eram passos normais, soavam como se tivessem unhas longas como as de um animal. Quando eu ainda criança perguntava insistentemente para minha avó o que era aquilo que se ouvia andando no telhado, ela sempre respondia a mesma coisa. São passarinhos, filha, passarinhos procurando comida de madrugada. Eu sempre acreditava, imaginando aqueles passarinhos comendo no telhado, mas no fundo havia algo que não fazia sentido. Anos se passaram até que entendi que os passarinhos não comem à noite, pelo menos não os que eu conheço, que só estão acordados durante o dia. Com o tempo e à medida que fui crescendo, percebi que aqueles passos não podiam vir de algo tão pequeno, impossibilitando o fato de serem passarinhos. Às vezes soavam leves, como se uma pessoa adulta andasse com muito cuidado, mas outras vezes pareciam passos pesados que arrastavam alguma coisa. E sempre, mas sempre mesmo, se ouviam bem em cima da cama onde meu irmão e eu dormíamos durante as visitas. A última vez que fomos lá foi há 8 anos, durante a Semana Santa. Tudo parecia como sempre, calor, dias longos e noites frias e silenciosas. Naquela noite, enquanto estávamos do lado de fora, meu tio notou algo estranho no céu. Disse que entre os morros apareciam 2 luzes muito brilhantes. Eram pequenas, mas bastante claras, e se moviam devagar de um lado para o outro, como se girassem em círculos. Era impossível confundi-las com luzes de carros ou aviões,
já que estávamos cercados por morros. Fora que naquele lugar não havia poluição luminosa, então não podia ser nenhum tipo de veículo. A escuridão deixava tudo mais nítido e inquietante. Aquelas luzes ficaram lá por vários minutos e eram bem visíveis. Depois, do nada, desapareceram, como se o morro as tivesse engolido. Não demos muita importância e fomos dormir. Minha irmã e eu nos deitamos na cama, e com o tempo o silêncio nos envolveu completamente. Mas por volta das 3 da madrugada, algo me acordou. Sei que era essa hora porque o velho relógio de parede tocou 3 vezes. Algo me despertou, e então ouvi com mais clareza os passos. Mas agora estavam mais lentos, arrastando algo muito pesado bem em cima de nós, como se aquilo, seja lá o que fosse, não se preocupasse mais em esconder o som. Cada passo era acompanhado de um som seco, como se pedras grandes fossem arrastadas. Não era apenas um caminhar, era algo ou alguém arrastando algo. Naquele momento me cobri com o cobertor sem saber o que fazer. Minha irmã dormia profundamente e eu nem conseguia acordá-la. Mal conseguia respirar. E então aconteceu o pior, uma risada bem no meu ouvido. Não era uma risada comum, mas sim como se aquilo que andava lá em cima estivesse agora ao meu lado, encostado no meu ouvido e sussurrando algo. Foi só por um segundo, mas senti meu coração parar completamente. Naquele instante lembrei do que minha mãe sempre dizia: quando sentir medo, comece a rezar. Então comecei a rezar rapidamente. Lembro perfeitamente que mal tinha começado o Pai Nosso que estás no céu, quando veio uma risada. Era como se aquela coisa soubesse que eu estava rezando e estivesse zombando de mim. Depois algo enorme caiu no telhado, como se tivessem jogado uma pedra imensa em cima da casa. O estrondo foi tão forte que todos na casa acordaram e rapidamente acendemos a luz. Meu tio, que dormia perto da porta, saiu com o celular na mão, tentando iluminar com a lanterna para ver se havia alguém lá fora. Aquele som foi tão alto que não fazia sentido algo não ter varado o telhado e caído em cima de nós. Mas não havia nada, apenas escuridão. A lanterna do celular só iluminava alguns poucos metros, então não dava para ver quase nada. Mas o ar estava muito pesado, como se algo tivesse estado ali por alguns segundos e depois ido embora. Todos voltamos para dentro da casa, muito assustados. Nos olhamos nos olhos, nos perguntando se tínhamos ouvido a mesma coisa. E sim, todos tínhamos ouvido uma coisa enorme cair em cima do telhado e não quebrar sequer uma telha. Até meu avô, que nunca acreditou em coisas paranormais, disse em voz baixa: foi muito forte, como essa desgrama não quebrou as telhas. Meu tio confessou que enquanto dormíamos também ouviu os passos e algo se arrastando sobre nós. Ele disse que sentiu medo, mas também raiva, e então começou a xingar mentalmente o que quer que estivesse lá em cima. Não sei se vocês sabem, mas há quem diga que quando se escuta algo paranormal, deve-se soltar palavrões bem fortes para enfrentar o que quer que esteja ali. Curiosamente, foi exatamente no momento em que meu tio começou a xingar que aquela coisa se ouviu caindo no telhado. Foi como se aquilo tivesse respondido a ele. O mais estranho é que nem marcas ou danos no telhado encontramos no dia seguinte. Desde então, nunca mais perguntamos o que eram aqueles passos. Só sei de uma coisa: nunca foram passarinhos, como dizia minha avó. Me chamo Rafael, tenho 52 anos e trabalho com caminhão desde os 19. Uma vez liguei para um programa de rádio para contar essa história, mas o apresentador só ficou me dando corda. Se quiser que eu seja honesto, nem acho que ele estava me ouvindo de verdade. Por alguma razão, nas últimas semanas, essa história voltou com força na minha cabeça. Não porque algo grave tenha acontecido,
mas porque é daquelas coisas estranhas que a gente não sabe como explicar e que às vezes prefere nem tentar. Como eu disse, sou caminhoneiro há mais de 30 anos. Já dirigi por todo canto e vivi muitas situações assustadoras. Já vivi assaltos, acidentes, estradas que se fecham no meio de uma tempestade e neblinas tão densas que você não consegue ver para onde está indo. Mas isso que vou contar foi diferente. Aconteceu há mais ou menos 12 anos. Eu estava descendo o estado com uma carga leve. Me lembro porque tinham ocorrido deslizamentos na estrada principal e vários colegas estavam usando rotas alternativas. Uma dessas rotas passava por uma área montanhosa que já não era muito usada, mas ainda era transitável. E ali, num trecho do qual lembro exatamente o quilômetro, eu vi claramente um menino. Ele estava parado às 3 da manhã à beira da estrada. Estava chovendo, e embora eu estivesse dirigindo devagar por causa da água e das curvas, conseguia enxergá-lo com a luz dos faróis. Ele estava com a roupa colada ao corpo e com as mãos cobrindo os olhos. Não se mexia, só estava ali em pé, com a cabeça inclinada. Me deu um nó no estômago, porque era uma imagem que dava medo. Digo isso assim de cara porque eu já tinha visto esse menino antes. Foi há muitos anos atrás, talvez em 1996 ou 1997. Estava passando por essa mesma estrada com meu irmão, quando eu ainda estava começando. Ele já dirigia havia algum tempo, e eu ia como acompanhante. Era outra época, outra noite de chuva, outro desvio por causa de deslizamento. E exatamente naquele mesmo ponto vimos um menino. Meu irmão também viu, já que ele estava a poucos metros de distância. Ele diminuiu a velocidade, mas não paramos. Me lembro bem do que ele disse. Não vou parar porque esse menino não está esperando por ninguém. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Só sei que seguimos viagem. Fiquei com aquela sensação estranha de deixar alguém ali, sem nem parar para ver como ele estava. Nós dois lembramos disso por anos. Era como uma daquelas memórias que você não sabe por que ficam tão vivas. E agora, tantos anos depois, eu vi de novo. No mesmo lugar e tudo igualzinho. Não parei, só passei devagar. Mas vou ser sincero, me deu vontade de olhar pelo retrovisor, de confirmar se ele não estava me seguindo com os olhos. Mas não olhei, pois algo me disse para não fazer isso. Não aconteceu mais nada. Não houve batidas na cabine, nem portas abrindo sozinhas. Só vi algo que não devia ter visto de novo. Quando cheguei ao meu destino, sentei para tomar um café e liguei para o meu irmão. Falei para ele bem assim. Adivinha por onde me mandaram hoje? E ele, sem que eu dissesse mais nada, respondeu. Você viu o menino de novo? Comigo também já aconteceu de ver ele mais umas 2 vezes, sempre no mesmo lugar. Assim ele me disse, sem que eu falasse o trecho, nem a hora, nem nada. Tudo começou há 1 ano, pouco depois da morte do meu gato. No meu quarto há um beliche e eu durmo na parte de baixo. Na parte de cima não há nada. Normalmente durmo virada para a parede, mas uma noite acordei já de madrugada. Calculo que eram quase 3 da manhã. Virei-me para olhar para a beira da cama e havia uma sombra. Uma silhueta na escuridão, com o cabelo cacheado e volumoso, como se estivesse subindo na minha cama. Achei que fosse uma paralisia do sono, mas não era, porque de tão assustada, a única coisa que fiz foi puxar o cobertor e cobrir o rosto. O fato de eu conseguir me mexer me deu muito medo, porque percebi que havia algo real no que tinha acabado de ver. Depois disso, não senti mais nada subindo na cama, nem a presença daquela coisa no quarto, mas não consegui voltar a dormir bem. No dia seguinte, fiz um esforço para não dar importância ao ocorrido, porque sabia que, se pensasse muito,
não conseguiria dormir tranquila. Uns 3 dias se passaram e comecei a notar que tinha alguns hematomas nos braços. Não dei muita atenção até que um dia acordei com marcas diferentes nos pulsos, como se alguém tivesse me segurado com tanta força que os dedos ficaram marcados. As noites passaram relativamente calmas, pelo menos não sofria tanto porque dormia profundamente, até que em uma delas acordei novamente à mesma hora. Dessa vez, acordei porque ouvi a respiração de alguém. Alguém que estava na cama de cima do beliche. Fiquei com muito medo e optei por cobrir o rosto de novo, fingindo que não tinha ouvido nada, e tentei dormir. É claro que jamais considerei a possibilidade de me levantar para verificar. Comecei a me acostumar, mas não quis comentar nada com minha mãe para não preocupá-la. As noites passavam e eu dormia cada vez pior, até que em uma delas abri os olhos no meio da noite e percebi que o que vinha me observando dessa vez estava em cima de mim. Estava tão perto que eu não conseguia distinguir bem, mas vi que sorria, com um rosto bastante abatido. Graças a Deus, não me lembro dos olhos porque o medo me invadiu. Ainda conseguia me mexer, e aquela coisa continuava ali sobre mim, me observando muito feliz. Cobri o rosto de novo, mas não dormi nada. Não me mexi nem 1 centímetro para não tocá-lo, para não senti-lo. Também não tive coragem de tirar o cobertor para ver se tinha ido embora. Passei a noite inteira assim. Naquela manhã, tive que contar para minha mãe porque já era demais. Ela aspergiu água benta no meu quarto e algumas noites se passaram tranquilas. Nesse período, adotei outro gatinho que sempre dormia comigo. Algumas semanas depois, às 2 da manhã, enquanto eu estava deitado olhando o celular, ouvi alguém tentando abrir a porta do meu quarto, girando a maçaneta e empurrando-a. Achei que fosse minha mãe verificando se eu estava dormindo, mas na manhã seguinte, quando perguntei, ela negou ter estado acordada àquela hora. O som que ouvi era muito claro. Giravam a maçaneta e puxavam a porta para entrar. Comecei a pensar que talvez a água benta tivesse piorado tudo, e de fato parecia que sim. Continuei ficando acordada, pensando que, se estivesse desperta, nada me pegaria de surpresa. Em uma noite, enquanto mandava áudios para um amigo, era quase 3 da manhã quando, ao gravar um áudio, ouvi um gemido que não consigo descrever, mas que ficou gravado. Minha pele se arrepiou inteira. O som não era humano e vinha debaixo da minha cama. Havia algo lá. Nunca na vida tinha ouvido algo parecido. Toda vez que ouço esse áudio, chega a me dar tontura e não consigo encontrar explicação. Meu amigo ouviu e me perguntou se não era meu gato, mas ele estava dormindo ao meu lado. Depois disso, não consegui mais ficar lá e decidi ir morar por um tempo com minha irmã. Porém, mesmo lá, toda vez que apagava as luzes para dormir, sentia que havia algo me observando. A casa da minha irmã fica ao lado de outra que aluga quartos, quase sempre vazios, e os do 2º andar têm vista para onde eu dormia. Sempre senti que havia alguém lá dentro, nesses quartos que ficavam com a porta aberta, mesmo desocupados. A noite era ainda pior, porque dava para ver silhuetas lá dentro, às vezes espiando pela janela. Nesse período, minha tia contou que na casa da minha mãe, ela havia me visto saindo do meu quarto várias vezes e indo em direção ao quintal, mesmo sabendo que eu não estava lá. Voltei para a casa da minha mãe este ano e tudo tem estado mais tranquilo. Ainda aparecem pequenos hematomas no meu corpo, mas não tão grandes. Mesmo assim, continuo sem conseguir explicar tudo isso, especialmente o som que gravei.